Mas, gente, a gente está muito feliz com o que está acontecendo aqui. Essa conferência, ela foi sonhada no nosso coração, nós oramos por isso, mas o objetivo da Escola do Discípulo não é fazer conferência. O objetivo da Escola do Discípulo não é realizar eventos. A nossa igreja, a Primeira Igreja Batista em Campo Grande, não é uma igreja voltada para eventos. Nós sabemos disso, quem é daqui sabe. Que o que nós cremos é que Jesus nos mandou fazer discípulos. Mas os eventos são importantes. Os eventos eles são importantes não porque eles são um fim em si mesmo. Quando Deus instituiu as festas que deveriam ser comemoradas no Antigo Testamento, elas tinham um objetivo muito específico. Não era só uma festa para que a galera se divertisse. Mas as festas no Antigo Testamento, a festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos, a festa do Pentecoste, as festas que foram estabelecidas no Antigo Testamento, elas tinham o objetivo de trazer à memória o que Deus fez. Esse era o objetivo das festas. Eles se reuniam para trazer à memória o que Deus fez por eles. Como Deus os libertou do Egito na Páscoa. Como o povo viveu em cabanas enquanto eles estavam no deserto. Celebrar a colheita que Deus deu. Era esse o objetivo das festas. Então é importante, eu creio que é importante nós nos reunirmos numa conferência. Mas a conferência não é um fim em si mesmo. Nós nos reunimos nessas festas justamente para nos lembrarmos do que Deus fez e recalibrarmos a bússola do nosso coração. E por isso que a gente está muito feliz. Mas o principal objetivo da teologia, eu vou acrescentar um fim à teologia aqui, né? O Cacau, maravilhoso, cara. E ele estava conversando comigo que ele esboçou quase um livro, né? Sobre os fins, e eu te incentivo, escreve esse livro, O Fim da Teologia. Nós vimos que o fim da teologia, nós vimos os 4 fins da teologia que ele nos trouxe aqui, mas eu quero acrescentar que o fim da teologia é fazer discípulos, que inclui tudo isso que nós já falamos aqui. Se não for para fazer discípulos, não sei o que a gente está fazendo aqui, gente. Nosso pastor Gilson já dizia que uma igreja que não faz discípulos é uma floricultura sem flor, é uma padaria sem pão. Não faz sentido. A razão de nós estarmos aqui, a missão que nós recebemos de Jesus é fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Essa é a principal razão de nós estarmos aqui. O fim da teologia é adorar a Deus, porque esse é o propósito da nossa vida. Ela nos transforma e ela nos faz amar, e nós amamos como igreja, tudo isso para fazer discípulos. Por isso eu quero falar um pouco sobre o fim da teologia para o discipulado. Qual que é o propósito da teologia para a nossa igreja que ama fazer discípulos? A nossa igreja coloca muita ênfase no discipulado, nós somos uma igreja em pequenos grupos, nós temos uma ênfase muito grande em evangelismo, em pregar o evangelho e fazer discípulos. Por que eu devo me importar com teologia? Porque às vezes nós somos tentados a não nos preocupar muito com isso. Eu não preciso me preocupar tanto em estudar teologia ou me aprofundar mais na teologia, porque o que eu preciso é ganhar alma para Jesus. Eu preciso falar de Jesus, vamos ganhar alma para Jesus. A teologia a gente se importa depois, mas não. Eu quero mostrar que na verdade a teologia ela é importantíssima na formação da imaginação de um discípulo, do coração do discípulo. Porque na verdade, isso já foi especificado aqui, nós não vivemos ou nós não somos movidos pelo que nós sabemos, nós somos movidos pelo que nós amamos. A experiência com Deus, na verdade a teologia, o conhecimento de Deus não vem da intelectualidade, o Saião falou sobre isso, o Cacau falou sobre isso, mas é da revelação de Deus, de uma experiência com Deus. Nós não somos movidos pelo que nós sabemos, mas nós somos movidos pelo que nós amamos. Todos nós estamos em busca de algum significado da vida e nós buscamos esse significado por meio de algo que nós amamos. O James Smith, no excelente livro dele, Você é Aquilo que Ama, ele fala que nós somos tubarões existenciais. Por que tubarão? Tubarão nunca para de nadar, sabia disso? Até quando ele está dormindo, ele está em movimento, ele está nadando. Se ele parar de nadar, ele morre. E ele fala que nós somos tubarões existenciais. O ser humano está em constante movimento por algum amor, por alguma coisa que cativa a sua imaginação. Por isso que o discipulado é importante, porque eu vou mostrar que a tarefa da teologia no discipulado é justamente em mudar ou cativar os corações dos discípulos
para uma história que nos move verdadeiramente. Na verdade, as imagens, muitas falsas histórias capturam os nossos corações. Eu já falei aqui outras vezes, nós somos movidos por histórias. As histórias nos colocam em movimento. Todos nós acreditamos em alguma história para dar significado na nossa vida. Isso aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel foi escolhido por Deus, foi salvo por Deus do Egito, pela sua graça, e Deus então escolhe esse povo e diz que eles deveriam ser sacerdotes reais, que eles deveriam ser um povo escolhido para ser modelo para todas as outras nações, um modelo para o mundo todo, que por meio desse povo Deus estava cumprindo um grande projeto de redenção e de salvação. Mas chegou um momento na história que esse povo de Deus começou a ser cativado por falsos evangelhos e por falsas histórias. Eles começaram a olhar para os reinos que estavam ao redor deles e dizer: olha só, eles têm uma vida de sucesso, né? A vida deles parece que é uma vida muito boa. Aí eles olhavam para eles mesmos: nosso reino não é muito grande, né? Não era nem reino, mas o nosso povo não é muito estruturado, a gente não tem muito dinheiro, a gente não tem muita estrutura. A gente olha para o povo vizinho, eles têm um rei, eles têm exército, eles têm uma boa estrutura, eles são bem-sucedidos. Quer saber, Deus? A gente quer ser igual a eles. Nós queremos ser igual a esse povo aí, esses outros povos. E por causa disso, o povo se rebela contra Deus e pede um rei. Está lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 8, no versículo 19. Quando o povo se recusou a ouvir Samuel e disse: não queremos ter um rei. Seremos como todas as outras nações, um rei nos governará, sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. Veja, o povo de Israel, eles queriam um rei, por quê? Porque a imaginação deles foi capturada por uma história de que ter um rei seria algo que faria deles mais bem-sucedidos. Eles olharam para os outros povos que estavam ao redor deles e disseram: a gente quer ser igual a eles. Isso pegou o coração deles, isso pegou a imaginação deles. Na cabeça deles, ter sucesso, ou ser um reino de sucesso, bem-sucedido, era ter um rei, era isso que eles precisavam. E por isso eles clamaram a Deus. E desde então, em todo o Antigo Testamento, nós vemos o povo de Israel se deixando ser capturado por esses falsos evangelhos, por essas falsas histórias que prometiam algum tipo de sucesso. E infelizmente essa foi a história ao longo do Antigo Testamento. A gente vê que na monarquia, principalmente depois de Salomão, quando o reino se divide, a monarquia vai se tornando cada vez pior e o exemplo dos reis vai sendo cada vez pior. Em 2 Reis, no capítulo 8, nós vemos que o rei Acabe andou nos caminhos dos reis de Israel. Sabe o que isso significa? Coisa ruim, não é coisa boa não. Olha só, andou no caminho dos reis de Israel. Ou seja, ele como a família de Acabe havia feito, pois se casou com uma filha de Acabe e fez o que o Senhor reprova. Eles começaram a viver uma vida tão distante do Senhor, que os reis de Israel passaram a ser conhecidos como aqueles que não amavam a Deus. 2 Reis capítulo 10 diz que Jeú não se preocupou em obedecer de todo o coração a lei do Senhor, Deus de Israel, nem se afastou dos pecados de Jeroboão que levaram Israel a cometer. E a gente vai vendo, como 2 Reis capítulo 16 também, que Acás tinha 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário de Davi, seu predecessor, não fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Andou nos caminhos dos reis de Israel, e chegou até queimar o seu filho em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. Veja, uma imagem falsa de reino sequestrou a imaginação de todo um povo. Eles começaram a imaginar que ser um reino bem-sucedido, era ser como as outras nações, era sacrificar os seus filhos, era ter um exército poderoso. Eles foram capturados por uma imaginação de boa vida, que não era a história que Deus havia contado para eles. Falsas histórias, falsos evangelhos, infelizmente possuem o poder de capturar o nosso coração e nos desviar da verdadeira história. Graças a Deus não foram com todos os reis que isso aconteceram. Nós tivemos bons exemplos, como por exemplo o exemplo do rei Josias. Rei Josias foi um excelente exemplo.
ele amou ao Senhor. E é interessante que as escrituras estavam esquecidas dentro do templo, e quando eles encontram as escrituras, e eles leem as escrituras, e quando as escrituras são expostas para todo o povo, olha que interessante, as escrituras foram lidas, né, para que todo o povo ouvisse. Quando as escrituras foram expostas, um avivamento aconteceu, e o povo começou a corrigir o seu rumo, e voltar para a verdadeira história para a qual Deus os havia chamado. Isso já nos mostra que as escrituras, a palavra de Deus, ela é o lugar onde nós encontramos a verdadeira história que realmente deve capturar a nossa imaginação. Mas a questão é que no Novo Testamento, nós também recebemos uma missão de Deus. Quando a igreja se inicia, Pedro nos fala na sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 9, que vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós também recebemos essa mesma missão. A mesma missão que Israel havia recebido, de sermos sacerdócio real, de sermos luz para o mundo, de transformarmos as pessoas, de vivermos de forma transformadora. A igreja não é só uma assembleia de indivíduos, mas ela é uma realidade social que transforma, que Ele nos designou com essa missão. Fazer discípulos, portanto, vai muito além de converter almas para Jesus, mas requer a edificação de um corpo, de uma igreja, edificar a igreja. Nós edificamos a igreja ao edificar um corpo. Nós somos chamados não apenas para resgatar almas para o céu, mas para formar um corpo, para formar uma comunidade, para a edificação da igreja. Só que a questão é que nos dias de hoje, não fica muito claro qual é a imagem, a história, a direção que nós devemos dar para guiar essa igreja, para edificar esse corpo. O que é que tem capturado a imaginação da igreja hoje em dia? Se lá no Antigo Testamento Israel foi capturado por uma imaginação de que ter uma vida bem-sucedida era ser como as outras nações, será que a igreja hoje tem sido capturada, ou os cristãos hoje estão sendo capturados por falsos evangelhos, por falsas histórias que nos fazem desviar do verdadeiro discipulado? Eu creio que, infelizmente, nos dias de hoje, muitos cristãos ou muitos discípulos têm sido capturados, as suas imaginações têm sido capturadas por falsas histórias. Por falsas histórias. Pessoas que se dizem crer em Jesus, eu creio em Jesus, eu frequento a igreja, mas a história realmente que me cativa, a história que me dá direção, a história que me move, é uma outra história. Nós temos várias histórias que capturam a nossa imaginação recentemente, na nossa contemporaneidade. Por exemplo, a indústria do bem-estar, hoje é uma indústria bilionária. A indústria de que você tem que ser feliz, tem que se sentir confortável, você tem que investir seu dinheiro em tirar todo tipo de sofrimento que você vive, para você viver um bem-estar. Isso captura a nossa imaginação. E muitos de nós imaginamos que uma vida bem-sucedida é uma vida sem sofrimento. Essa é a imagem que nos capturou. Mas o Van Hooser, num livrinho muito especial, chamado Discipulado para a Glória de Deus, ele mostra que nada tem capturado a imagem da igreja, nada tem capturado a imaginação dos discípulos hoje em dia, como o amor. Mas não é o amor que o Cacau falou aqui. Não é o amor que o Cacau falou aqui. É um outro tipo de amor. É o amor que se transforma num Deus. Como C.S. Lewis falava, o C.S. Lewis falou que Deus é amor, mas o amor não é Deus. É um grande problema quando nós transformamos o amor em Deus. A imaginação de muitos na igreja hoje tem sido capturada por essa imagem de que o amor é um desejo do nosso coração que deve ser satisfeito. Um romantismo,
ou como aceitação das pessoas exatamente como elas são, um inclusivismo exagerado, ou então como uma lealdade ao seu próprio grupo, um tribalismo, um amor que é produzido por histórias de Hollywood, que sugerem que o desejo é o nosso maior bem, que nós precisamos buscar aquilo que nós realmente amamos, o amor é tudo, ame qualquer tipo de pessoa, ame qualquer tipo de vida, o amor se transforma em Deus. Deus é amor, mas amor não é Deus. Amor não é esse tipo de liberdade irrestrita. Amor não é esse ídolo que tem capturado a imaginação da igreja. E infelizmente hoje, esse falso amor, esse amor que é confundido com falta de restrição, com liberdade ilimitada, com falta de se romper com as cadeias opressoras da igreja ou da família. Esse tipo de amor não é o amor que o Cacau acabou de nos apresentar na palavra dele. Isso não é amor. Isso é um ídolo. E infelizmente muitos de nós temos sido capturados por essa imagem de que nós precisamos ser satisfeitos por esse tipo de amor. E nós como cristãos precisamos tomar cuidado para não repetir o erro de Israel. Se no passado Israel foi capturado por essa imagem dos outros reinos, nós precisamos ser como esses outros reinos. Nós queremos um rei, porque nós queremos ser como eles. Nós hoje estamos sendo capturados por essa imagem de um amor irrestrito, e que a vida bem sucedida é ser como essas pessoas. Isso é um falso discipulado. E aí nós cometemos o risco de ganhar almas para Jesus. Eu vou colocar um aspas aqui, né? De ganhar almas para Jesus, de ter os nossos pequenos grupos cheios, de batizarmos um monte de gente naquele batistério, de estar com a igreja lotada, mas quando as pessoas saem dessa porta para fora, o que realmente captura a imaginação delas, o que move o coração delas para viver, é essa imagem de amor irrestrito, é essas falsas histórias que capturaram o coração delas. Por isso que eu creio que a teologia ela é fundamental para o discipulado. Porque a tarefa da teologia no discipulado é ser profético, justamente para libertar a igreja dessas falsas histórias, desses falsos evangelhos, dessas falsas metáforas, dessas falsas histórias que guiam e governam o coração do nosso povo hoje aí fora. Por isso a tarefa negativa da teologia, como diria o Van Hooser, é denunciar as falsas crenças, as falsas práticas, as falsas maneiras de imaginar o mundo. Por isso eu creio que nós precisamos sim ter um entendimento básico de teologia. Ter um entendimento básico da verdadeira teologia como nós conhecemos nesse final de semana. Como Guilherme Amarino trouxe. Como o Saião nos falou na sexta-feira, como o Yuri falou que não é essa teologia que nos torna poderosos, arrogantes, que racha e que divide a igreja, como o Cacau falou hoje de manhã, que é para adorar ao Senhor, que é para transformar a vida das pessoas. Nós precisamos nos aprofundar nessa verdadeira teologia, porque é ela que nos ajudará a fazer verdadeiros discípulos que não são enganados por falsas histórias, que não são enganados por esses falsos evangelhos. A nossa tarefa, então, da teologia é justamente conhecer a nossa cultura, entender os que as pessoas estão amando aí e contar a verdadeira história do Deus que nos amou. Uma maneira importante, então, a maneira de fazer discípulos, e que a teologia nos ajuda com isso, é fazer discípulos capacitando-os a entender qual é a verdadeira história que a Bíblia nos conta. A teologia ela serve à igreja e ela nos serve justamente para nos ajudar a formar o imaginário coletivo. Justamente para moldar essa imaginação que captura o nosso coração na direção correta. Qual é a imagem que deve nos capturar verdadeiramente? Porque lembra que eu falei que todos nós somos capturados por alguma imagem de boa vida? O James Smith fala isso também no livro Você é Aquilo que Ama. O James Smith fala que todos nós somos capturados por alguma imaginação de boa vida. A gente imagina algo que seja uma boa vida, uma vida de sucesso, e a gente imagina que o nosso objetivo é ter essa boa vida. Nós somos capturados por alguma imagem de boa vida. O problema é que existem muitas falsas imagens que estão nos capturando aí de uma boa vida. E a teologia ela é fundamental no discipulado, porque ela nos ajudará a formar a verdadeira imagem
que realmente vai capturar o nosso coração verdadeiramente. E nada melhor do que nós contarmos a história que a Bíblia nos conta. Interessante que isso já foi falado aqui, né? A maneira que Jesus ensinava era demais. Jesus não só compartilhava conhecimento. Jesus andou com os discípulos, ele se revelou aos discípulos, mas é interessante que Jesus contava muitas histórias. Já viu que o estilo de ensinar de Jesus era contar história? Ele contava parábolas. Porque as histórias possuem esse poder de pegar a nossa imaginação, né? De capturar o nosso coração, de nos movimentar. E se Jesus ensinava contando histórias, se Jesus discipulava contando histórias, eu creio que o papel da teologia é nos ajudar a interpretar a Bíblia justamente para nos ensinar a contar a verdadeira história que a Bíblia nos conta. A nos instrumentalizar, a contar a história que a Bíblia nos conta, de que Deus nos criou, mas nós nos rebelamos contra o Senhor e caímos e nos fomos separados dele por causa do pecado, mas que Deus prometeu resgatar e restaurar todas as coisas, e começa uma aliança por meio de Israel, e se revela em todo o Antigo Testamento cumprindo esse projeto, e Deus se revela plenamente em Jesus Cristo, e Jesus morreu numa cruz em nosso lugar, e Ele está resgatando todos nós por meio da sua morte e da sua ressurreição, e agora Ele nos comissionou como igreja para sermos nação santa, sacerdócio real, e anunciar para todas as pessoas o que Jesus Cristo fez na cruz, o que Ele está fazendo no mundo, e que Ele está restaurando todas as coisas. E a teologia ela é fundamental justamente para que a gente conheça essa história e saiba como contar essa história. É fundamental que a gente conte a história que a Bíblia nos conta. Ler a Bíblia. E isso é interessante porque a Bíblia não é só um manual para a nossa vida. A gente usa muito essa metáfora de que a Bíblia é um manual. Mas a Bíblia não é um manual. Se você já pegou um manual, você sabe como é um manual. O manual é muito específico, né? Passo 1, ligue na tomada, ligue o cabo 1 no lugar 2. E a Bíblia não é um manual assim. A Bíblia é um livro de história. E a teologia nos ajuda a entender essa história, para que a gente conte essa história. E essa história do que Deus fez, do que Deus está fazendo, de quem eu sou, qual é o propósito da nossa vida, e o que Deus deseja fazer no mundo, por intermédio da igreja. Essa história é a história que deve capturar a nossa imaginação. E é essa história que deve nos mover a fazer discípulos. E é essa imagem, é esse quadro que nós precisamos pintar. É esse quadro que nós devemos contar, que a Escritura, que a Bíblia é a verdadeira história de quem nós somos, por que estamos aqui e para onde estamos indo. Algumas pessoas acusam o cristianismo de ser o ópio do povo, uma ilha de fantasia, mas a verdade é que a Escritura dá uma grande boa dose de realidade. A palavra de Deus, a Escritura, é a verdade, um espelho em que vemos a nós mesmos como realmente somos, e a Deus como Ele se revela a nós em Jesus Cristo. Tudo mais, todas as outras imagens culturais, mitos e imaginários sociais, é apenas engano e confusão. Essa é uma citação do Kevin Van Hooser no livro dele, Discipulado para a Glória de Deus. A nossa tarefa então, e o propósito da teologia, um dos fins da teologia, como foi mencionado todo esse final de semana, é justamente fazer discípulos para a glória de Deus, de uma maneira que eles não sejam mais capturados por essas falsas histórias, mas que no fim eles possam dizer que eu não vivo do meu jeito, e eu não faço do meu jeito, mas do jeito que Cristo fez na cruz por mim e me fortalece. Essa é a resposta apropriada para a grande comissão. Como eu disse, eu queria só fazer uma breve reflexão hoje, para encerrarmos a nossa conferência. E para dizer que a principal razão de nós estarmos fazendo essa conferência, é para que nós saímos daqui motivados, edificados, transformados, para fazer discípulos para a glória de Deus. O Cacau foi muito certeiro em dizer que essa conferência vai acabar hoje. Já está acabando agora. Vou terminar, ó. Estou brincando. Mas que o coração de vocês seja, que a gente entenda
que o fim da teologia, que o propósito de nós estarmos aqui, além de glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre, é fazer discípulos para a glória do Senhor. E fazer discípulos para a glória do Senhor não é só ganhar alma para o céu, mas é contar a história do que Cristo fez e está fazendo, e incluir essas pessoas dentro dessa história, para que elas sejam verdadeiramente transformadas por essa verdadeira teologia, que nos coloca diante de Deus em adoração, que nos transforma, que nos faz amorosos, que nos faz amar e que nos faz viver em igreja, em comunidade.